Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos, exultai a Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que na gloriosa ressurreição do vosso Filho restituístes a alegria ao mundo inteiro, por intercessão da Virgem Maria, concedei-nos gozar a alegria da vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje é dia 22 de maio, para mim é festa dupla. Por que dupla? Porque primeiro é aniversário da minha cidade. Santa Branca completa, enquanto cidade, mais um ano. Depois é festa de Santa Rita, o principal motivo por ser da Ordem de Santo Agostinho e também por estar uma paróquia atualmente dedicada a ela, onde teríamos missa, 7 missas no dia de hoje. Também a quermesse amanhã e depois. Então as gravações têm sido um pouco puxadas. Tivemos a novena, que se encerrou ontem. Neste dia, a grande festividade. A última missa com o bispo da região, uma missa meio-dia com o bispo auxiliar, um outro bispo auxiliar de São Paulo e assim sucessivamente. Com isso, possamos hoje celebrar, recordar Santa Rita de Cássia, a intercessora das causas impossíveis, para que não somente interceda pela causa impossível que tantas vezes nós queremos, mas pela maior causa, a nossa conversão e salvação. É isso, que Santa Rita seja essa ponte entre nós e Deus, entre Deus e nós, porque ela comunica para nós, como todos os santos, e como a Virgem Santíssima, aquilo que Deus quer de nós, a nossa conversão, a nossa mudança de vida. Talvez você que me escute já tenha consciência, mas quantos não têm? Quantos infelizmente vêm hoje a Santa Rita, e não somente ela, mas também a tantos outros santos no dia de sua festa, pedir, agradecer é louvável, mas se esquece também de escutar aquilo que ela pede, que os santos pedem. Converte-te, muda. A graça que alcancei é para a tua conversão, sua salvação. E nós temos nos aplicado e nos converter, temos feito como Santa Rita, dedicado a nossa vida a Deus, mesmo nos momentos difíceis, nas situações complexas de nossa vida familiar. Passemos ao Evangelho. O Evangelho de hoje de São João nos diz: Jesus manifestou-se a seus discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, quando era jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Encontramos uma vez mais com esse evangelho tão belo de São João que já meditamos tão profundamente em algumas ocasiões. Recordemos alguns aspectos. Primeiro, Jesus pergunta as 3 vezes
E as duas primeiras, da forma que ele iniciou perguntando. E a terceira, como Pedro respondeu, isso em grego, ágape. Jesus, a primeira pergunta que faz, me amas mais do que este? Ágape, mais do que estes? És capaz de dar tua vida mais do que estes? E me amar até o fim mais do que estes? Jesus faz um certo comparativo. Pedro, como bem sabemos, reconhecendo quem é, e aqui está a humildade, fala, Senhor, o Senhor sabe que eu te quero, mais do que te amo, te quero, eu quero amar, mas eu não sou ainda de dar capaz de dar a minha vida por mais do que estes que estão ao meu lado. E Jesus diz, apacenta os meus cordeiros. Os cordeiros quem são? Aquelas primeiras, os filhotes da ovelha, que ainda estão começando a beber leite, nasceram, isso é sentido da vida espiritual. Segunda vez, Jesus pergunta, agora sem comparar, Simão, me amas? Ágape? Não já compara com os demais apóstolos, mas pergunta, és capaz de dar tua vida por mim, por amor? O que respondeu Pedro? Respondeu a Jesus, sim, Senhor, tu sabes que eu te quero. Quero te amar, mas não sou capaz de te amar ainda. Sabes que eu gosto de ti, as duas vezes. Sabe que eu gosto de você. Jesus pergunta, me amas até dar tua vida por mim? Pedro responde, eu gosto de ti. Gostar e amar não é a mesma coisa. Então, o que acontece? Jesus, mais uma vez, diz, apacenta agora as minhas ovelhas. Quem são estas ovelhas? São aquelas que estão numa fase avançada, mas não são as maduras na fé, porque as maduras na fé vêm por terceira vez. Quando Jesus pergunta agora, não mais a mesma coisa, mas aquilo que respondeu Pedro, Simão, você gosta de mim? Agora Pedro se entristece porque era a terceira vez, mas também porque na terceira vez Jesus entendeu que não era capaz, Pedro não era capaz de amá-lo até dar a sua vida. E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti, tu sabes que eu te quero. Jesus não desistiu dele. Respondeu, apacenta as minhas ovelhas, agora as maduras, as adultas. E Jesus diz, quando era jovem, você conseguiu fugir da morte, mas quando fores velho, tu darás tua vida por mim. Basicamente é isso que Jesus está indicando a Pedro. Darás. Mas aqui não imaginemos somente a questão para nós da velhice, mas a sabedoria da velhice. Na sabedoria da velhice será levado por outros que para lugar onde não quer, para derramar seu sangue por Jesus. Mas nós temos aprendido esta sabedoria que nos amadurece e nos leva a dar a vida por Jesus, como Pedro deu. O Salmo 102 nos diz, o Senhor pôs o seu trono lá nos céus. E esta é a verdade. O Senhor pôs o seu trono nos céus. Mas qual céus? No céu do nosso coração, no alto do nosso coração. Isso é fato. Realmente deixamos que o Senhor pusesse o seu trono nos céus do nosso coração e reinasse em nossas vidas? Por fim, Atos dos Apóstolos nos diz, naqueles dias o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo, está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que é acusado
tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Vemos aqui, mais uma vez, a situação de Paulo, acusado injustamente. O ponto daquele que estava julgando reconhecer a maldade, o erro. Não há nada aqui por que ser julgado, a não ser uma certa questão de fé. Porém, tinha que fazê-lo. Tinha que cumprir com a obrigação diante do governo do império. Assim, Paulo agora recorreu ao imperador para ser julgado. E ali, Paulo, no centro do império, diante do imperador, vai derramar seu sangue por Jesus. Vai confirmar sua fé, testemunhando diante do imperador, não somente diante de tantas outras pessoas, mas em especial diante do imperador, que por Jesus, por amor a ele, amor verdadeiro de conversão, se é capaz de dar toda a vida. Eu e você, irmão e irmã, assim também estamos, dispostos como Paulo a realizar a vontade de Deus. Peçamos à Santíssima Virgem Maria que interceda por cada um de nós e nos ajude cada vez mais vivermos tudo aquilo que o Senhor nos ensina, nos pede. E assim, amando-o verdadeiramente ao ponto de entregar toda a nossa vida por Ele, possamos viver a vontade de Deus em nós, para chegarmos um dia à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence. A bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.